Deixa eu trazer então um outro tema aqui. Parece que a maior preocupação é que o exército não está efetivamente podendo matar, Júlio. Vamos usar a expressão correta. O que me causa muita estranheza. Porque eu lembro, inclusive aqui no nosso podcast, lá atrás, primeiras entrevistas que o Glauber deu para alguns militares, teve uma frase num corte que pegou muito, que o Glauber fala assim, os militares deveriam estar em favela a todo momento, não deveria existir impeditivo para isso. E o convidado respondeu assim, Glauber, o militar não anda nem com algema. A gente não entra para prender ninguém. Se a gente estiver em favela, se morre gente hoje em favela, se tiver militar, vai morrer muito mais. Porque o militar não tá ali para prender os outros, o militar não usa algema. Se o cara levantar um fuzil contra um militar, a tua única opção é dar um tiro para matar, porque tu não vai falar renda-se. Tu não vai compreender esse camarada. E se é o exército que juntamente com a polícia toca isso, como que o exército não está autorizado a matar, a não ser nessa palhaçada de só se ele tentar te dar um tiro? É uma preocupação que gera, inclusive, uma outra dúvida, mas que eu jogo daqui a pouco. Queria te ouvir primeiramente aí sobre esse ponto. Você está completamente correto quando você diz a tarefa principal, o cerne de ser das Forças Armadas é atuar na segurança pública. Com certeza, isso é uma inverdade. Porém, existe um meio termo, né, onde as autoridades viram a necessidade da utilização das Forças Armadas, né, em períodos de emergência e nasce uma nova nomenclatura que está em pauta já há bastante tempo, pelo menos aqui no Brasil, e é conhecido como GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem. Então, essas operações elas são coordenadas junto com as forças governamentais para se chegar no objetivo. E há uma construção gigantesca de normas e regras, inclusive conhecida internacionalmente como ROI, que você vai ter que atuar dentro delas. Então é como se criasse, né, um manual para você operar naquele teatro em especial e você vai obedecer a todas as ordens que ali estão. Então não é tão fácil de você estabelecer esse tipo de manobra, onde você consegue atuar com uma tropa de menor letalidade, né, para atuar dentro desses cenários. Mas o que nós vemos é que se deixar somente a segurança pública em alguns países, em casos específicos, não dá conta, Eric. E é o que aconteceu em El Salvador. Todos nós sabemos o que aconteceu lá. Agora você consegue andar num país completamente livre, porque todas as forças atuaram em conjunto. Todos os esforços foram para diminuir a criminalidade, né, à medida que fosse avançando, porém, se for necessário, ia ser aniquilado. Então, quando o lado que está no crime não quer se entregar e difere, né, qualquer tipo de violência ou ataque às forças de segurança, ele é simplesmente respondido até ser aniquilado. E foi assim que El Salvador, Colômbia, citado pelo Carcará muito bem, né? Operações militares acontecem na Colômbia até hoje. Lá se criou um grupo, para você ter uma ideia, depois de muito investimento americano contra o tráfico de drogas, que tanto fazia, né, coisas parecidas com o que o Jalisco está fazendo agora no México, foi criado o Comando Jungla, que nada mais é do que, assim, para traduzir para o nosso público, o Comando Jungla é um comando, uma unidade da polícia muito próximo ao BOPE, porém voltado para as matas, voltado para os laboratórios de cocaína. É como se fosse uma fusão entre o BOPE e o Guerra na Selva, mais ou menos explicando, uma força para atuar justamente contra esses narcoterroristas dentro da selva. Então, é isso que nós tínhamos, né, no cenário da Colômbia. Então, para você ver como tudo se molda para que tenha a menor efeito colateral com a maior letalidade. Você também não pode simplesmente, né, tem vídeos aí rolando nos portais de notícias do México com aeronaves atirando de M134 minigun. Para quem também não conhece, é uma metralhadora rápida, pode ser .50 ou 762, com 6 canos giratórios, que dão 3.000 tiros por minuto.
5 mil, 6 mil, 7 mil, dependendo da regulagem. Então, você tem uma arma de alta letalidade utilizada somente pelas Forças Armadas em guerra, atuando agora dentro do México, através das forças de segurança contra os Jaliscos nova geração, Eric. Júlio, é absolutamente desmoralizante, né? Um dos vídeos, inclusive, que circulou, teve vários vídeos circulando, sobre as declarações desses narcotraficantes, dos cartéis. E um deles, o camarada, diz assim: essa guerra só vai parar quando a gente decidir que vai parar. Não é o Estado que vai tomar essa decisão. Quando a gente entender que a resposta foi dada para que nunca mais se faça o que foi feito com o Elmencho, a gente para. Porra, se diante disso, irmão, se diante disso não tá todo mundo na rua para matar essas pessoas. Eu peguei os números aqui, porque a ONU foi cobrada para se manifestar e o Trump também. Eu já falo do Trump, tá, gente? Porque isso aí vai dar um outro assunto à parte. A ONU eles foram questionados de que deveria ser feito no México coisas parecidas como foram feitas tanto no El Salvador como no Haiti. E eu peguei os números oficiais. No total das operações do Haiti foram mortos oficialmente. E a gente sabe que o oficialmente é sempre menor do que o real. Oficialmente, Júlio, 220 mil pessoas. Num total de militares que foram trazidos de fora, foram 6.700 militares, 1.500 policiais e mais 1.000 e pouco de forças paramilitares. Estou dizendo isso, gente, porque pessoas como o Júlio, né, militares aqui do Brasil, estiveram na guerra do Haiti. E fez parte aí desses 6.700 militares que vieram de fora. Como que conseguiu-se fazer algo nesse nível? 220 mil pessoas mortas para que aquilo pudesse se tornar habitável. E os cartéis têm autoridade para tomar o país e ninguém faz. 10 estados, irmão. 10 estados, isso é inaceitável. Eu vou deixar você responder, na próxima acho que a gente já consegue passar. Pode falar, Mano Walter. Aproveita aí, vê se consegue. A gente está tendo um pouco de estabilidade aqui, eu estou trocando os jeitos, fazendo o que está aqui ao alcance. Perfeito. Rapaziada, eu vou jogar pro Eric e logo em seguida vocês vão perceber um gapzinho e a gente vai tentar jogar o Carcará e o Vilas Boas, beleza? Porque a nossa internet aqui a gente não está conseguindo conectar com eles, então eu só preciso de 2 segundos, talvez 3, para poder, vocês vão sentir a internet travando um pouquinho, mas logo os camaradas vão entrar aí com a gente, beleza, Eric? Então, tá contigo enquanto eu faço essa troca aí. Maravilha, rapaziada. Vai deixando aqui no chat, inclusive, o que você pensa sobre tudo isso, porque o Brasil tende a ser afetado com tudo isso também, por guerreiros policiais que estão lá, para cumprir o seu dever. Vamos citar aqui a Bahia, já passaram inúmeros desses guerreiros aqui no canal, são caras fenomenais, os policiais da Bahia são, assim, os caras estão lá para guerra, para matar ou morrer, se for preciso. Mas, num estado que acaba sendo leniente com tudo isso, o crime só aumenta. Os policiais morrem cada vez mais e ninguém faz nada. E, obviamente, nesse cenário aí do México, você está tendo repercussão disso na Colômbia, está tendo repercussão disso na Venezuela, porque ainda tem navios que entram, que saem, etc. Apesar do Trump abater vez ou outra algum desses navios ainda, e isso vai acabar chegando no Brasil. Porque imagina se Comando Vermelho, PCC e essa rapaziada resolvessem fazer algo parecido. A gente ia reagir? Polícia para isso tem. Forças Armadas para isso tem. Mas a gente acaba não podendo fazer nada, né? Mano Walter, como é que estamos aí? Como eu falei para a rapaziada, voltamos, né? Tivemos uma pequena interrupção, mas voltamos e vou sinalizar aí para o pessoal entrar na transmissão aí, já que a gente estava tendo um problema, beleza? No mais, é isso. Só dar um instantinho para eles retornarem, que a gente, assim que tiver ok, eu sinalizo para você aí, Eric. Perfeito. Júlio Roque, então com você. Bem, Eric, o que você falou, essa conexão com o México e o Rio de Janeiro, né, é muito pertinente.
Então, eu vou falar uma coisa aqui que vai fazer bastante sentido para vocês entenderem. Pelos vídeos, né, o que mais assustou, inclusive as autoridades da ONU, foi um helicóptero Black Hawk das forças do México atirando com uma metralhadora de cano giratório, a M134 minigun, nas forças adversas ou nos criminosos narcoterroristas. Bem, o que você falou da conexão com o Rio de Janeiro, nós podemos avaliar da seguinte maneira. A PEMERG, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, acabou de anunciar a compra de um helicóptero simplesmente idêntico do que está sendo utilizado pelas forças mexicanas. Pelo que eu estou entendendo, né, o governo já está dando um passo em direção ao que está acontecendo lá. E só faltam, então, as miniguns, a M134, para mobiliar essas aeronaves. Porque com esse tipo de armamento, você tem uma capacidade que não possui muito dano colateral, como se jogar uma bomba, um míssil ou um foguete, e você consegue destruir até mesmo veículos blindados. É o que está mostrando o México, né, com helicóptero, inclusive da Marinha, se eu não me engano, atacando essas viaturas que o Jalisco tem, que são blindadas, muitas blindadas, igual blindagem militar. Então não é qualquer tiro de fuzil que você vai conseguir atingir, né, esses narcoterroristas que se encontram dentro da viatura. Agora, com uma minigun atirando de um helicóptero Black Hawk, tudo fica, né, modificado. Você, criminoso narcoterrorista, não vai poder se esconder dentro das suas blazers completamente blindadas, porque vão ser todas furadas por munição armor piercing, que são especiais para isso, e a metralhadora e os tiros estão vindo de cima de um helicóptero, Eric. Muito bom, Júlio. Vamos tentar agora o Carcará aqui, que está de volta aí com a gente. Carcará, não sei o quanto você pegou da fala aí sobre a questão dos militares, mas houve aí uma declaração de um dos militares para os portais de lá, dizendo, né, que não podia atuar no potencial máximo dos exércitos e que isso era a maior das dificuldades, está sendo a maior das dificuldades para essa atuação. E, em contrapartida, vídeos aí rodando na internet de membros do cartel dizendo que essa guerra só acaba quando eles quiserem, quando eles sentirem que o Estado já deu a resposta, aliás, quando eles sentirem que o cartel já deu a resposta que o Estado precisa para não cometer isso de novo. O que você pensa disso aí, Carcará? Ô, Eric, deixa eu te falar aqui, eu não sei onde foi interrompida aí a transmissão comigo, então eu me perdi aqui, cara, porque eu fiquei falando sozinho aqui. E eu não tem como lembrar aí, para mim, unir o que eu estava falando com essa que você me perguntou aí. Dá para lembrar onde é que eu parei mais ou menos? Então, teve interrupção de imagem comigo? A gente fugiu já muito do assunto. Não sei se você pegou agora a minha pergunta, porque eu realmente não sei exatamente que ponto você parou, porque ficou meio caótico aqui. Mas o ponto que a gente entrou aqui, foi essa questão da ação militar, da falta de potencial que os militares estão tendo, porque não tem autorização para atuar na sua plenitude. A gente gostaria de entender, então, o que poderia se fazer se é uma autorização para matar, que eles estão questionando, que não tem como vencer os cartéis. Essa declaração foi dada por um dos militares que apareceu em um dos portais mexicanos. Obviamente o militar não é identificado por nome, é fonte oculta, mas ele questionou que não dá para resolver o problema sem o exército ter esse potencial. E aí eu queria entender de você, né, ouvindo a contrapartida das facções, um dos cartéis disse que essa guerra só para quando o cartel quiser e não quando o Estado quiser, se diante desse cenário o exército não deveria de fato ter a autorização necessária para acabar com tudo isso, se você concorda ou não com isso, se sim, como você acha que isso poderia se dar, porque se não for assim, irmão, o que vai acontecer com o México? Eles entenderam que o país é deles, né? Vamos lá, cara. O que está acontecendo no México, cara? O traficante, os narcoterroristas estão falando abertamente que o presidente está com eles. E quem colocou a presidente lá foi os narcotraficantes, igual era feito na Colômbia. Na América Latina tem esse mau costume
do narcotraficante, o guerrilheiro, se tornar presidente. Por exemplo, na Colômbia, o Petro é ex-guerrilheiro. Ele não é a favor de combater o crime. No México é a mesma coisa. No México é a mesma coisa. A Cláudia Sheinbaum, ela ama os narcoterroristas, ela passa mal, ela está passando mal. Tu vê que ela está triste porque mataram o líder do cartel de... Ontem, mataram o cara, ela está passando mal. Ela falou, meu Deus, eu gosto de abraço, não de tiro. E os generais, como são, se tornaram uns velhos que não vão para a guerra, se tornaram um banho de bunda mole, eles aproveitam isso para não fazer a parte deles, porque a defesa nacional não depende do presidente, pô. O povo não pode se tornar vítima de um cartel porque o presidente não quer e o exército, ai meu Deus, não quero, também não quero. Que porra de exército é esse? É por isso que eu digo, no México não tem exército, tem um bando de farrapo lá naquela porra. E a infantaria do México virou polícia, pô. Eles viraram polícia urbana lá e polícia rural. A Força Aérea é uma merda, o F-5 velho de 1808. Pronto, acabou, não tem outra aviação. Porque propositalmente os presidentes nunca deixaram as Forças Armadas se equipar para fazer frente ao narcotráfico. Por quê? Os narcóticos lá é que alimenta o judiciário, o legislativo, o executivo. O México é um grande laboratório a céu aberto, pô. As autoridades lá é só para inglês ver. É só um cargo bancado pelo povo pagando imposto e os traficantes, para ninguém fazer porra nenhuma. Aí me vai o comandante do Exército que fala que lá eles não estão no nível de defesa nacional mais. Quando a segurança pública perde, tem a curva crítica, que eu sempre falo, quando a segurança pública chega na curva crítica, passa a ser segurança nacional. Chegou em segurança nacional, onde os traficantes usam armas antiaéreas, blindado, faz vídeo afrontando o Exército. Porra, e o Exército fala que não consegue atacar o cara numa picape, porra. Tá de sacanagem. Que porra de exército é esse que não consegue vencer o cara nas picape? O que é aquelas... É carro de passeio, pintado de camuflado com metralhadora. A metralhadora é boa, mas não é porra nenhuma na frente do Exército. O Exército tem artilharia. Tem drone, se o cara guiar artilharia em cima, varre aquilo tudo. Ah, não, pô, mas não pode, porque aí vai ser a guerra contra o amor. E a Cláudia Sheinbaum, ela é fechamento dos narcotraficantes, pô. Ela ama esses caras. Ela está em luto porque mataram o líder dos Jalisco. Ela está em luta, ela está quase chorando. Ai, meu Deus, mataram ele. Ai, Ou seja, se eles matarem 200, 300, não pega nada porque eles são traficantes. Se você matar, peraí, pô. Aí não está na lei. Isso é carnificina, matar o traficante do amor. É uma vagabundagem, cara. Isso, cara, a minha irritação é com a admiração do brasileiro com essa babacada do mestre fuleiro lá. Essa merda foi quase 20 anos aqui na Colômbia do lado, 80, 90 e 2000, essa merda, pô. Só no início de 2000 que acabou a pancadaria lá. Em 95, 96, o cartel de Cali, o que o cartel de Medellín fez, virou ficha. O cartel de Cali se juntou com o cartel peruano, com o boliviano, promoveram o presidente cocaleiro, que é o Evo Morales, fechamento do Lula para ser o presidente da Bolívia, e fudeu a porra toda da América Latina. O México virou o caralho. Eu não estou vendo. O que me irrita é essa admiração dessa mídia. Meu Deus, cara, essa porra não é nada. Dia desse, o governador do Rio teve que matar 125 aí dentro da favela, no espaço de um morro. O México é o país todinho pegando fogo, morreu o quê? 30 do lado, 30 do outro. Por que os soldados mexicanos morreram? Porque entraram numa porra de uma avenida, de uma rua lá, uma rodovia entre duas serras e foram emboscados de cima para baixo, porra. Cadê a porra do drone dos caras? Durante o dia foram emboscados. Aí ficava no meio do outro trocando tudo perdido, cara. Ou seja, o exército mexicano não treina para guerra. É tudo mentira. São a grande guarda nacional, fechamento do crime. É realidade, porra. Quem elegeu a presidente? Os narcotraficantes. Quem elegeu os presidentes da Colômbia? Os narcotraficantes. Quando ia ter operação, o ministro da Defesa da Colômbia, ele queria que a DEA, que em 90 já era foda pra caralho, falasse pra ele que era a próxima operação, até o cara se ligar. Quem estava passando toda a diretiva pro Pablo Escobar
e pro cartel de Cali era o ministro da Defesa e o presidente da República, já era tarde, pô. Perderam agentes, perderam centenas de policiais, milhares de militares do Exército. O México está nesse nível. E o Brasil não é diferente, porra. Não é diferente. Vocês não entenderam ainda, né? Que um bocado de gente aí que é influência, no final é o tráfico que banca ele através da narcocultura. Esse cara daqui um dia tá lá. Porra, deputado. Já falei, se deixar o partido político é a porta de entrada, o cara entra como vereador, deputado, senador, faz uma gracinha lá, vira herói nacional porque eles investem lá na mídia do cara. O cara depois vira presidente e agora é tudo nosso. Caso do México. A presidente tá na merda e não dá autorização para o exército atacar. Aí o exército é um bando de fudido, vagabundo também, e fica, não, hierarquia e disciplina, deixa o povo se fuder. Ninguém pode atacar não, porque a presidente não quer. Caralho, o que é que tem a ver o Estado com o governo? Porra nenhuma. A função do presidente é fazer com que o Estado exista e tenha força. Não é para destruir o Estado, não. Cara, essa merda na América Latina virou um lixo. Bando de imbecil que se deixa corromper porque simplesmente não quer fazer a parte dele. E o Brasil não é diferente, cara. Não é diferente. Você vê o Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, um inferno. A Bahia... Cara, o que acontece no México, aconteceu de ontem para hoje, trocou tiro. A Bahia está com 3 meses direto, o nego trocando tiro. Eu não sei porque a pessoa está admirando o traficante do México. Está o Rio de Janeiro há 4 meses querendo pregar o traficante não sei de onde, não sei quem, não sei de onde. Aí depois está lá o capitão falando com o traficante. Essa porra é o México ou não é o Brasil? É desse jeito, cara. E outra coisa, a gente está olhando para o México. Na Amazônia, a porra tá muito pior do que o Rio de Janeiro, cara. Toda a cocaína do Peru, da Colômbia, da Venezuela e tudo que eles se espalham desce pela porra do Rio Solimões. Desce pelos rios. Pela Bolívia, desce pelo Madeira. O rio Juruá, lá dentro, que vai bater dentro do Peru, desce por lá. Os traficantes já transformaram aquela porra toda em garimpo, que o garimpo compra arma, que compra droga, que um lava dinheiro do outro. E assim vai. Aí vem um banco master desse da vida e lava o dinheiro de todo mundo e tá todo mundo em casa. Aí quando tu vai ver lá, tem presidente, juiz, Suprema Corte, um inferno. Essa porra é o México, se chama Brasil. Eu não vi porra nenhuma demais no México, só no cotidiano. O que acontece no México, aqui no Ceará também acontece, na Bahia e no Rio. Na Bahia tá um inferno. A bala tá comendo lá todo dia. O governador não abre a boca pra porra nenhuma. Fica fazendo dancinha no carnaval e o povo lá pulando junto. Cara, eu vou te falar a real. Pelo andar da carruagem, e ninguém se manifestar, eu não vejo o Ministério da Defesa, o seu Múcio, falar assim, nós estamos com problema de segurança nacional que afetou a defesa nacional. Isso tem que entrar como carta de prioridade. Cara, o presidente estava na Bahia, junto com o MST, que estava invadindo as fazendas, junto com a milícia e os traficantes do Comando Vermelho, tomando as fazendas do povo, e o presidente lá comemorando a existência do grupo do narcos terrorista, que é o MST. Um bando de bandido invadindo a fazenda dos outros, matando o gado e o caralho, o presidente da República lá. E quando chega nesse local, é recebido por 11 militares, o caralho. Cara, a gente virou um bando de... O Brasil é o México 10 vezes maior. O México é fichinha, senhores. Senhores, o México é fichinha na frente do Brasil. É ficha pequena. Aqui o negócio é muito grande. Aqui no presidente, aqui a cocaína vem para cá e é dissolvida. Por que tu acha que está essa luta toda para tomar o Porto de Santos, Paranaguá e o Porto do Pecém? Porque o resultado final da logística é um porto. Manda para lá, manda para cá. Isso tu tem um presidente conivente, um ministro da Justiça conivente, uma Suprema Corte conivente, juízes coniventes. Porra, narco-estado, pô. Narco-estado, senhores. Bem-vindo ao maior México do planeta, chamado Brasil. O México é ficha pequena, o presidente lá não quer combater nem as Forças Armadas. Aí bota lá a galera lá de ralo lá, os fuzileiros lá, os coitados, cara. Não posso usar força aérea na artilharia, não. Só eles que podem usar contra a gente. Já, cara, é um negócio absurdo. É absurdo. E me vai presidente lá ontem,
Isso é fora da lei, atacar os traficantes. Senhores, é proibido o Brasil comercializar cocaína, crack, a fentamina e o caralho. O nosso Supremo está liberando. Tantas gramas pode, tanta porçãozinha pode. Então isso é o quê? Como é que é proibido, mas a tua Suprema Corte, não, mas isso aí pode usar um pouquinho, transportar um pouquinho. Isso é falando assim, o traficante vai lá e vende em pequenas doses. O México começou assim, a Colômbia começou assim. A maior causa do Pablo Escobar, a maior guerra dele era para a Suprema Corte colombiana falar que a maconha não era um produto ilícito e que o consumir não era crime. Aí depois levaram para a cocaína, aí fudeu. Aí todo mundo vendendo tudo. E disse a polícia, cara, como é que eu vou combater se a minha Suprema Corte está liberando o comércio de droga? Se é proibido o comércio de droga, como é que eu vou liberar? Então quer dizer que aqui tem cocaína, é isso? A Suprema Corte está falando, não. É proibido comercializar, é proibido traficar, mas tu pode usar tantas gramas. Então, como é que é proibido se eu estou autorizando? Então, eu estou falando que existe a cocaína dentro do Brasil, a anfetamina, o crack, é isso? Alguém tem que trazer. O cara trouxe, então, mas só pode consumir um pouquinho. Ou seja, o comércio é liberado. Não, essa merda é venda casada, pô. É venda casada. Narco-estado é isso. Não quer combater. Aí você viu lá, é o Salvador, o Bukele, foda-se o narco-estado, senta o pau em todo mundo. Primeira coisa que ele falou, se não prender os narco-juízes da nossa justiça, da Suprema Corte, essa porra não vai mudar. Prendeu logo general, juiz, ministro da Justiça, prendeu todo mundo numa porrada só. Aí você vê lá hoje, ó, é o Salvador, um dos lugares mais seguros do mundo dentro da América Latina. Tem jeito ou não tem? Tem, ele usou o quê? O exército para prender todos os filha da puta. No México, não. O exército lá é figurativo. Tem uma marinha porca, uma força aérea de mentira, que aquela porra é um clube aéreo, e os generais tudo gordão, realmente, deixa a polícia combater, que a gente não pode, não. Pro caralho, pô, esses caras não querem porra nenhuma, não. É isso aí, meu amigo Érico. Muito bom, cara. Acho que agora a internet tá ok, né, mano, Walter? Glória a Deus, amém. Vamos que vamos. Comandante Vilas Boas, depois de 1h10, acho que vamos conseguir lhe ouvir. A palavra está com você. Pô, Eric, beleza. Fui até ali embaixo, peguei a pizza, cara. Fiquei comendo aqui para ver se dava tempo de voltar. Mas o Mano Walter resolve tudo, né? O Mano Walter tem um espírito de operações especiais. Ele adapta, improvisa e supera. Vamos lá. O Eric, eu queria aproveitar a oportunidade para explicar um pouco, assim, do que acontece da explicação teórica desses movimentos todos. Porque a gente aqui agora comenta o que a gente está vendo, né, as observações do que está acontecendo, e vai comentando em cima disso do que a gente consegue enxergar, mas existem algumas teorias já formuladas por gente muito capacitadas que elas ajudam a gente a entender o macro da questão, que aí serve para entender o México, serve para entender o que o Carcará falou, que o México é o Brasil dividido por 10, ou seja, aqui é 10 vezes pior, vai ajudar a gente a entender o Afeganistão, o Irã e um monte de coisas. Então, o que acontece hoje no México, nessa questão que explodiu no final de semana, que eu também não vejo como tanta novidade, porque aqui no Brasil pode ter acontecido, ou aconteceu no último mês tantas vezes igual ou pior do que isso não é uma resposta a uma situação, não é uma resposta criminosa sobre algo que aconteceu. Qual o fato que aconteceu? A captura e depois a morte do líder do cartel Jalisco de Nova Geração. Tá? Jalisco é um estado mexicano, o México é dominado por mais de 20 cartéis, isso não é novidade, mas a gente aqui, quando acontece um fato desse que para a gente, a maioria das pessoas pode achar inusitado, a gente vem aqui para explicar que isso não é inusitado. Então, uma das teorias que ajuda a gente a entender isso que acontece é uma teoria chamada teoria do controle competitivo. O que diz essa teoria? Dentro de uma situação de um conflito irregular, o que é o conflito irregular de forma rápida? É quando tem um Estado um ator muito forte ou forte lutando contra um muito fraco. E aí acontece que a previsibilidade do forte vencer o fraco, isso não acontece. Isso é o que a gente vê basicamente nos movimentos irregulares, nas guerrilhas, nas insurreições. E aí existem teorias que ajudam a explicar isso. Como é que o mais fraco vence o mais forte? Isso aconteceu no Vietnã, contra os Estados Unidos contra o exército norte-vietnamita. Aconteceu contra o Talibã
lutando contra o exército soviético em 1980 no Afeganistão, de novo o Talibã contra os Estados Unidos na guerra global contra o terror em 2001, aconteceu contra as facções de milícias de guerra regular dos Estados Unidos lutando contra o Iraque a partir de 2003, aconteceu no Brasil, aqui na guerrilha do Araguaia. Então, esses são os movimentos chamados conflitos irregulares, tá? Então, o mais forte contra o mais fraco, e o mais fraco, às vezes, consegue vencer. Então, dentro dessa teoria, ela explica que numa situação de caos como essa gerada dentro de um conflito irregular, as massas oprimidas, as populações, às vezes, que estão dentro do controle dessas facções criminosas, elas preferem, em vez do controle do Estado, que é aquele que detém o uso legítimo da força, elas vão preferir o emprego, o controle, a dominância da facção criminosa. Porque existe o fenômeno chamado previsibilidade. Então, antes, o Estado que não atua, que é leniente, que é covarde, que deixa aquele território ao léu das facções, ele prefere a previsibilidade, mesmo que ao uso de uma força muito maior das facções criminosas. Então, isso é esse tipo de fenômeno que explica esse tipo de coisa que acontece dentro dos conflitos irregulares. E dentro disso, acontece o que a gente chama de insurgência criminal. A insurgência criminal, que a gente se vê isso muito aqui no Brasil, então pode ser que eu esteja levantando aqui alguns pontos e vocês vão perceber várias semelhanças do que acontece nos estados mais complexos do Brasil em termos de segurança pública. Aí temos o Ceará, Bahia, Rio de Janeiro. Estou falando dos três que são os que mais a gente fala, né? Mas isso está na Amazônia inteira, isso tem em Goiás, isso tem em vários estados do Brasil. Então, eles brigam dentro da insurgência criminal pelo controle territorial, tá? Lembre-se aí das favelas do Rio de Janeiro, PCC, Comando Vermelho, tudo que a gente viu aí em outubro e novembro do ano passado, e eles brigam justamente, eles não querem derrubar o Estado, eles não querem que o Estado caia, que o sistema caia, eles querem o controle de porções do território e eles querem um Estado fraco. Porque um Estado fraco, que não atue, que não impõe as suas políticas de segurança pública, que não tem a capacidade de ter permeabilidade, de entrar e de impor a ordem, eles vão impor a ordem. E aí, do momento que eles conseguem impor a ordem, eles passam a ter o controle da população. Quando você tem o controle da população, você atinge o chamado o centro de gravidade da guerra irregular. Em toda guerra irregular, seja a força da insurgência ou da contra-insurgência, que é o Estado lutando contra essa força, o que se busca, o efeito desejado, o farol da missão, o que se quer alcançar é justamente o controle dessa população. Aí quem se debruça sobre esse assunto vai ver diversas vezes menções sobre como corações e mentes, porque justamente você busca controlar a mente da população, que é o que ela pensa, a que tipo de apoio que ela vai fornecer para que lado, e o coração, que são justamente as paixões. Então, quando a insurgência criminal, que a insurgência basicamente é um grupo armado que se incita contra o governo central em busca de qualquer. No caso da criminalidade, é isso que ele quer. Ele quer a soberania do território, ele quer um Estado fraco e ele quer impor a sua ordem. E aí, quando ele atinge isso, a situação se fecha. Então, quantas vezes a gente falou aqui sobre o Rio de Janeiro, sobre o controle de território, sobre o uso de barricadas, sobre o Estado que não consegue, no Rio de Janeiro, entrar em diversas porções do território, sobre levantamentos estatísticos que dizem que 25% da população brasileira vive sob controle de algum tipo de facção criminosa que exerce, basicamente, o que a gente chama de poder paralelo. O poder paralelo é justamente esse controle exercido por insurgências criminosas que atuam, que dão as ordens, que controlam o dia a dia, a rotina das pessoas dentro daquela localidade, dentro daquele território, enquanto o Estado não tem condições de nada. Tudo isso que eu falei para o México, a gente vê que essas condições foram estabelecidas para que isso viesse a acontecer, e que não é novidade nenhuma. Então, o governo de esquerda da presidente mexicana, ela basicamente, não foi eu que estou dizendo, né? Ela apareceu na semana passada confirmando tudo que a gente está fazendo, dizendo que não existe, que o México não pode votar contra o combate aos cartéis do tráfico de drogas, que isso é contra o arcabouço legislatório das legislações mexicanas,
chamando quem faz isso como uma crítica direta ao que o presidente Donald Trump está fazendo, chamando de fascistas, de autoritários. Aí abre esse parêntese, né? Eu acho até engraçado quando eles falam isso, porque, porra, mais autoritário do que foi Lenin, Maxim, Trotsky, porra, na União Soviética, eu não conheço. Mas aí existe esse rótulo, né, que chama todo mundo de que é conservador, de fascista, de autoritário. E aí vem com esse discurso dessa narrativa dizendo que não podem combater o narcotráfico, que esse tipo de ação, como tomada pelo presidente Donald Trump na Venezuela e que pressionou o México também naquela ocasião, todos vão se lembrar, principalmente acusando e ameaçando sobre o uso do controle das fronteiras e dos cartéis que exportam a cocaína para os Estados Unidos, ela se coloca dizendo que são todos defensores disso, que não podemos combater, que qualquer ação desse tipo é uma clara declaração, uma autorização para matar. Olha que coisa mais estúpida. Olha a narrativa que esse pessoal coloca contando esse tipo de mentira. E aí vem dizendo a público que as ações tomadas nesse sentido são somente para gerar mais morte, mais violência. Então, a velha história, uma mentira contada diversas vezes, na cabeça dele tende a se tornar verdade. E não é. Isso é mentira. Narrativa falaciosa que tende a enganar aqueles que são os efeitos, né, que sofrem as ações desse tipo de propaganda enganosa. Então, aí eu me remeto ao que o Carcará falou. Isso acontece lá, isso acontece aqui. Os paralelos são muito próximos, porque a dinâmica da manipulação da massa, do controle do território pelo narcotráfico, do controle da população é muito semelhante. Para um pouquinho e pensa para ver o que acontece aí nas ações do Comando Vermelho, das organizações acho que o PCC organiza muito no Brasil inteiro, sobre o controle da população amazônica, sobre o que acontece no Ceará, sobre essas prefeituras dominadas pelo tráfico. A dinâmica é muito igual, porque a narrativa é igual, mas no final das contas só vem para comprovar o que a gente fala, que não existe papo com bandido. Criminoso é criminoso. Isso é organização narcoterrorista. Quantas vezes nós discutimos aqui na época do PL, do deputado Derrite, que queria justamente designar as organizações do PCC, Comando Vermelho, como organização narcoterroristas. E aí a força da narrativa, Polícia Federal levantou-se, o PSOL, o PCdoB, para dizer que isso era absurdo, que isso era perseguição, que isso era fascismo, autoritarismo, e por aí vai. E o projeto saiu da Câmara, foi para o Senado, não sei nem que petar. PEC da Segurança Pública. Ou seja, o que a presidente fala lá, o presidente daqui também falou, vamos lembrar, numa reunião de cúpula na Malásia, que o traficante é vítima do consumidor. Que roubar o celular é meramente o marginal tomar a sua cervejinha no final de semana. Então, meus amigos, a sucessão dessas camadas que vão se sobrepondo dão a anuência do Estado para que situações como essa aconteçam. Então, é triste falar, mas eu fiz questão aqui de tentar dar essa pincelada na estrutura teórica do que acontece por trás desses movimentos, justamente para a gente tentar entender o movimento, que serve para entender aqui, o México, qualquer lugar, para entender o que acontece no Panamá, o que acontecia em El Salvador, que deram uma resposta muito factível, justamente quando conseguiram quebrar essa coluna vertebral e dar um basta nessa situação que se perpetua e que, infelizmente, ceifa a vida de muita gente, Eric.